Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Consulta Nutri. Eu sou Tânia Mara, nutricionista e consultora em serviços de alimentação. Quando você pensou em abrir a sua empresa, por que você pensou em trabalhar em alimentos? Quais foram os medos, receios que você teve de abrir a sua empresa? Eu não sei quanto a você, mas quando eu decidi empreender, veio várias questões na minha cabeça. E a primeira pergunta foi: o que eu vou abrir? Então eu ficava me perguntando, o que eu vou abrir? Eu sei que é no ramo de alimentação, porque é uma coisa que eu gosto. Eu queria abrir algo relacionado a isso, mas eu não sabia exatamente o que eu queria abrir. Tinha que ser algo de diferente. Então vieram os questionamentos. Então vamos pensar, onde que eu vou abrir? Qual vai ser o horário de funcionamento que eu vou ter? Como que vai ser o ambiente? É pequeno? É médio? É grande? É simples? Rústico? Sofisticado? Vou atender que tipo de público? Quantas pessoas por dia eu vou querer atender? Então, eu comecei a visitar locais, vários salões para alugar. Eu via público, via perfil da região, o que eu poderia fazer naquele local, visitava também os concorrentes, via o que eles serviam. E as dúvidas que eu tinha ficaram até eu achar um local assim ideal. Depois que eu já tinha definido o local, aí veio outros questionamentos. Parece que não tinha fim o negócio. Aí os questionamentos foi de como que seria a distribuição, como que eu ia entregar o alimento para o cliente, qual ia ser o cardápio, ou seja, era à la carte, self-service, por quilo, à vontade, vou usar balcão térmico, vou usar fogão a lenha, como que vai ser isso? Aí, do fato do espaço ter sido uma chácara e ainda próximo ao centro, tinha o rio no fundo, tinha um espaço muito grande, nós decidimos fazer um local rústico. Então nós colocamos fogão a lenha, fizemos com chão queimado e ainda um redário no fundo. Mas por que fizemos? Porque no local ele não tinha nada, era só um barracão grande, fechado, velho. Então nós tivemos que reformar tudo do zero. E essa reforma foi desde ajudar a quebrar parede, levantar telhado, tudo nós fizemos. Você pode até pensar, ela tem dinheiro, né? Vai fazer toda essa reforma, tudo, montar do zero. Na verdade, não. Foi no ano de 2010. Eu tinha em média uns 12 mil reais de um carro que tinha sobrado de um carro que nós tínhamos vendido, eu e meu esposo. E eu estava desempregada e eu ainda tinha 2 filhas pequenas. Já a minha sócia, que entrou comigo nesse negócio, ela não tinha nada. E ela nem podia fazer um financiamento, porque o nome dela ainda estava sujo, ela não podia parcelar nada. Aí eu conversei com meu esposo e decidimos fazer uma loucura, porque hoje eu digo que foi uma loucura. Nós financiamos muita coisa. Aliás, tudo, né? Porque os 12 mil não dava nem para o começo. Então nós perguntamos quais e quantos móveis, utensílios nós vamos precisar. E começamos a fazer um levantamento de tudo. E aí nós fomos e fizemos um empréstimo no banco de 10 mil reais. Aí nós precisávamos fazer uma reforma no local, como eu falei, e aí eu fui no depósito de material e parcelei mais 10 mil reais de material de construção. E ainda sendo bem, economizando muito. Aí nós fomos, compramos as mesas, as cadeiras, também parcelamos essa compra. Compramos os móveis, utensílios, tudo para a cozinha. Algumas coisas nós pegamos que nós já tínhamos e fomos montando. E tudo isso eu parcelei também. E aí deu mais em torno de uns 10 mil. Aí depois disso veio outras centenas de dúvidas, de questionamentos.
Por exemplo, qual é o sistema de abastecimento de gás, energia, água e todos esses quesitos. Aí veio também quem vai ser os nossos fornecedores, onde a gente vai comprar, como que vai ser a entrega. E aí as pessoas que estavam envolvidas no processo, quem vai fazer o quê? Quem vai ser responsável pela manipulação, pelo atendimento? Quantas pessoas eu vou ter que contratar? E aí para isso eu precisava saber quantas pessoas eu podia atender, qual era a minha capacidade. Eu precisava saber desse volume de produção para eu poder contratar as pessoas, saber quantas pessoas eu ia precisar realmente contratar ali. E veio também como vai ser os uniformes, porque nós precisamos criar uma identificação. É obrigatório esses uniformes. E quando que vai ser a inauguração? Como que vai ser o marketing? Onde que eu vou divulgar? Quanto que eu vou investir? É dúvidas de principiante, porque nós não tínhamos experiência nenhuma na área de empreender no ramo de alimentação. Então começamos tudo do zero. E aí veio a hora de planejar tudo. E nós começamos a colocar no papel. Quanto que eu vou comprar? Qual será o meu estoque mínimo? Quanto que eu devo produzir? Baseado em todos aqueles questionamentos anteriores. Tudo isso nós fomos realizando e correndo contra o tempo, porque eu tinha que pagar todas aquelas contas que eu estava fazendo. E eu estava desempregada. O meu esposo teve que sair do serviço dele e vir nos ajudar, porque era muito serviço, muita correria. E nós tínhamos que sustentar nossa família. Então eu não tinha tempo para parar e ficar pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, eu tinha que simplesmente focar e fazer. E era muita pressão. No final das contas, o total da dívida que nós já tínhamos feito somava 50 mil reais. E aí chegou o grande dia da inauguração. Nós abrimos, morrendo de medo, é claro, porque é muita conta, é muito risco. E nos primeiros meses já, nós começamos a ter resultado positivo. Então, o retorno foi logo no início. Nós conseguimos pagar as contas, fomos conseguindo pagar os parcelamentos logo no início. Então, a gente ficou bem otimista. Mas o que essa história toda de como nos iniciamos tem de errado em tudo isso? Bom, vou te falar. Faltou um planejamento mais adequado, faltou conhecimento, porque poderia ter dado tudo errado e eu ter ficado com uma baita dívida para pagar. Aí o meu nome ia sujar e o que eu ia fazer com toda aquela dívida? Então nós não podemos contar com a sorte, porque o empreendedor de verdade mesmo, já com experiência, ele nunca espera a sorte, ele planeja, calcula, monta todas as estratégias para então entrar em campo e agir. Eu estava começando, minha sócia estava começando, mas eu sei que isso não é desculpa. Para mim, foi uma grande experiência e depois dessa vieram várias outras experiências. E nesse tempo eu pude ver e observar as várias pessoas trabalhando nessa área por intuição, como eu também fiz, sem estratégia nenhuma. Se chega no final do mês e consegue pagar as contas e ainda sobrar um dinheiro, é festa, não é? Então eu sei disso, é festa, a gente fica feliz, a gente fica animado, aí fica todo mundo otimista. Mas se você fecha o mês e não consegue pagar todas as contas, ou fecha no sufoco, aí vem a pressão, vem o medo do próximo mês, vem a dúvida, a insegurança, aí a pessoa fica estressada, cansada, com vontade de desistir, e eu pensando, nossa, preciso criar uma promoção, preciso fazer alguma coisa para vender mais, porque os clientes não estão vindo. O que eu posso fazer para não perder o alimento que eu vendi? Então, são muitas dúvidas. E aí tudo parece um caos. Mas tudo isso que eu te falei, tem como você mudar? Tem como mudar? Você já sentou para avaliar o seu negócio?
ou pediu para alguém de fora, que tem experiência também na área, avaliar o seu negócio? Porque nem sempre nós que estamos dentro conseguimos ver os problemas. Então, muitos empreendedores, durante esse processo de montagem do seu negócio ou de gerenciamento, tem também um pouco de insegurança e fica muitas vezes perguntando: nossa, mas e se não aparecer ninguém? E se eu produzir e não vender? Ou se as pessoas não gostarem do ambiente, do produto, e várias dúvidas, fica aquela vozinha na cabeça, martelando, ali atrapalhando, e fica, e se eu não conseguir pagar as contas? E se eu perder todo o meu dinheiro investido? Ou pior ainda, se eu não conseguir pagar os financiamentos e os empréstimos que eu tenho, que eu fiz, o que eu vou fazer? O meu nome, é a minha família, é o meu trabalho. Porque no início eu também tive esses medos, esses receios. E depois que eu abri, aí a situação foi outra também. E eu costumo, na grande maioria, classificar em 3 tipos de situação. Depois que ela já abriu, passou por todo esse processo, e dependendo da pessoa que está vivenciando aquilo ali, e a primeira situação é aquela pessoa que fica assim: ai, será que vai dar movimento hoje? Aí fica com aqueles pensamentos negativos, aí fica com medo, sem motivação. Tudo que você fala é: ai, eu acho que não vai dar certo, ai, eu acho que eu não vou conseguir, ai, eu acho que eu vou ter que desistir. E fica esperando que o cliente apareça, como se fosse uma mágica. E essa pessoa às vezes não faz nada de diferente para mudar essa situação, para crescer, e vem aquele cansaço, desânimo, e então aparece o pensamento para desistir. É aí que muitas empresas fecham no primeiro, segundo ano de funcionamento, por questão dessa falta de planejamento, desses pensamentos negativos. E a segunda situação é o seguinte: vamos imaginar aquela pessoa que abriu e logo de cara já vem um retorno, como aconteceu no meu caso. Consegui pagar as contas, deu bastante movimento, a casa cheia, grande procura dos produtos, mas aí tem alguns problemas, como equipe sem engajamento, dor de cabeça com o funcionário em geral, como faltas, rotatividade, descomprometimento. Quem está nessa área de alimentos sabe que a mão de obra é muito difícil, é escassa, tem esse problema de comprometimento muito acentuado e que em algumas vezes parece ser difícil de resolver, não é? Ou então também, às vezes a pessoa não sabe identificar ao certo o custo do seu produto, a quantidade de desperdício que ela está tendo no seu negócio, não tem uma quantidade definida para comprar durante o período de tempo, não conhece a sazonalidade do seu negócio, ali não sabe quanto vende por semana, quanto produz. Essas dificuldades, não tem esse controle, tem custos altos, não sobra dinheiro, aí vem aquela dificuldade para pagar as contas e às vezes fica até devendo na praça, aí faz muitas horas diárias de trabalho duro, tem problemas estruturais. Os problemas estruturais, eles nunca acabam, a gente tem que sempre estar fazendo manutenção, sempre verificando, e dificuldades também variadas, com fornecedores, clientes, financeiro, o funcionário, como eu já falei, né? Vários problemas. Então, esse é a segunda situação que eu falei. E tem uma terceira situação, que é aquela pessoa que se planejou, que fez tudo certinho, que seguiu um cronograma, que consegue administrar perfeitamente o seu negócio ali e se torna uma empresa próspera. Ela tem dificuldades? Tem dificuldades variadas, com fornecedores também, com entregas, cliente financeiro, funcionário, tudo. Porém, a diferença é que ela consegue controlar, ela é estável financeiramente, tem clientes fidelizados, uma equipe comprometida, engajada, mas é fácil isso? É difícil? Tem pessoas que vão achar que é fácil, tem pessoas que vão achar que é difícil.
E tudo depende da pessoa como encara. Tudo depende de como você vai fazer para mudar essa situação. Então, nessa terceira que eu falei para vocês, nós ainda temos mais dois cenários desse terceiro tipo de pessoa, de situação, que é aquela que o empreendedor acha que já está bom, que acha que já sabe tudo, que não precisa mais se especializar, ou não precisa de outras pessoas para te ajudar com novas técnicas, buscar mais qualidade, porque do jeito que tá bom, ou não precisa de ninguém que traga novas ideias, que a sua gestão já está ótima, que ele não precisa de mais nada para aumentar a sua empresa. E agora no outro tipo, do outro lado, nós temos também aquele empreendedor que mostra que é possível crescer mais, que é aquela pessoa bem-sucedida, que é possível ganhar mais credibilidade, oferecer mais qualidade, abrir novas frentes, expandir, ser destaque e referência em todas as áreas, ou quem sabe até abrir franquias e ainda poder ajudar outras empresas também a prosperarem, como por exemplo, nesse caso de franquias que eu mencionei para vocês, essa pessoa, ela sabe que sozinho é difícil chegar lá. Nós temos que estar aberto, que aceitar ajuda, sabe? Aquela pessoa que sabe que precisa de outros também, que precisa de novas ideias, que sabe ouvir outras pessoas, que interage, que agrega novas experiências e, acima de tudo, ela sabe o quanto é primordial a padronização dos processos, o controle de qualidade e o reconhecimento da sua equipe, dos seus funcionários, para o crescimento da empresa. Porque quem produz ali todo dia, quem está ali fazendo todos aqueles alimentos e fazer sua empresa também ser um sucesso? Como você acha que as franquias dariam certo se elas não tivessem um padrão de produção de qualidade, de comprometimento, de treinamento, de atendimento, de gestão, se tudo isso não fosse bem pensado, bem planejado, bem estruturado, né? E o que isso tem a ver com as perguntas lá do início que eu fiz? Você lembra delas? E a resposta para aquelas perguntas é: você precisa aprender como manter as contas da sua empresa em dia e ainda poder retirar seu prolabore, fazer seu fluxo de caixa, produzindo e vendendo o seu alimento com uma equipe eficiente, comprometida e tendo clientes satisfeitos e fidelizados com todo esse seu processo. Isso é um resultado de um conjunto de ações. E isso tem tudo a ver com as situações anteriores que eu falei para vocês. Eu citei exemplos de empreendedores, exemplo do que eu passei, de planejamento, porque todas essas situações, ela mostra a necessidade que nós temos de sempre nos melhorar, de aperfeiçoar o nosso trabalho, de gerir com maestria todas essas áreas da nossa empresa. E é normal eu não saber tudo. Só que é nesse momento que você precisa buscar ajuda, que você precisa reconhecer que precisa mesmo de outras pessoas, de novos processos. Adianta eu saber comprar produtos de excelente qualidade, com ótimos preços, se a equipe que eu tenho, ela não é treinada durante o processo de manipulação ali, aí acaba ocorrendo desperdício, contaminação do seu alimento, ou então elas não armazenam corretamente e você acaba perdendo todo o seu produto por descuido, por problemas de treinamento. Adianta então você saber também vender muito bem, ter um ambiente ótimo, um cardápio perfeito, mas a qualidade do que é servido não é boa no seu estabelecimento,
ou a forma como é servida, a aparência, a embalagem, às vezes é uma embalagem descartável, frágil ou muito simples, às vezes tem aqueles galeteiros na mesa suja, coisas simples assim que não é agradável para o cliente, não é verdade? E o que é preciso para você agir? Essa ação, ela está em todas as áreas, começando pelas suas crenças, pelo que você quer proporcionar ao seu cliente, pela equipe de funcionários que você quer ter. Então não adianta eu ficar reclamando dos meus funcionários ou achar que a culpa é deles porque eles não têm experiência suficiente, porque eles não são engajados, porque eles não são comprometidos, se eu não forneço a ferramenta adequada para eles, se eu não busco novas técnicas, novas soluções para o meu negócio, se eu não estou me policiando para sempre estar vendo o meu planejamento, se está certo, se eu preciso ajustar, se eu estou caminhando para o lugar correto, se eu trato a minha equipe, os meus funcionários com qualidade, com respeito, se eu também tenho um comprometimento com a minha equipe, tudo isso está em jogo, tudo isso vai refletir na gestão ali da minha empresa, vai refletir no resultado final que eu quero ter. Tem resultado quem faz, tem sucesso quem age. Guarda essas palavras. E se você gostou dessas dicas, compartilhe, se inscreva, comente aqui para que eu possa te ajudar também nas suas dúvidas e clique no sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, ok? Então tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.